Aristóteles está criando aqui uma teoria do direito, dizendo o seguinte, que o direito no sentido estrito, né, no sentido específico, que é no sentido operacional do direito, ou seja, legislativo, né, no sentido jurídico da palavra moderna, não é? Quer dizer, há um sentido de direito como virtude, genericamente, e há um sentido de direito como especificamente o direito, isso que você estuda quando você vai para a faculdade estudar direito. Então, quando você vai para a faculdade estudar direito, você estuda, para Aristóteles, esse direito da faculdade e o direito como virtude é a mesma coisa. Tá? Para o nosso mundo moderno, não é. Então, quando você vai para a faculdade estudar direito, você vai estudar técnicas de argumentação e juízo. Então, o sujeito que vence não é aquele que tem mais razão, mas aquele que é mais convincente do juiz. Não é isso? Quer dizer, a ideia do direito moderno é que a ideia, o direito na prática não necessariamente pressupõe que você tenha razão, né? Pressupõe que o sujeito argumente com mais habilidade do que o outro. Pode, portanto, haver alguma injustiça no mundo jurídico. No entanto, para Aristóteles, isso não era assim, porque para Aristóteles, se para nós o direito é aquilo que está estabelecido na lei, para Aristóteles o direito é aquilo que é justo. Portanto, é uma coincidência entre as duas coisas. Mas, como vocês sabem, o mundo de Aristóteles não é igual ao nosso mundo, é um mundo absolutamente diferente, e é por isso que não se pode comparar isso assim desse jeito. Por outro lado, se há um direito como virtude que é genérico, há um direito prático, um direito operacional, que é esse que ele está falando agora. Ele está construindo uma própria teoria do direito. Eu imagino que um advogado que comece a estudar direito, antes de qualquer outra coisa, tinha que ler o capítulo 5 desse livro. A primeira coisa que se devia fazer, porque aqui dentro dessas palavras de Aristóteles está o princípio do direito romano, portanto, por extensão, o direito do mundo ocidental, pelo menos. É claro que eu estou aqui apenas delirando, porque eu sei que não é feito assim, e o fato de nós perdermos essas referências faz com que o nível aí de formação tenha, no fundo, é apenas um sintoma da redução enorme de nível de formação em tudo que você possa imaginar. Mas ninguém devia estudar qualquer assunto antes de fazer um bom estudo sobre os princípios, como as coisas são. Ao nível universitário, tinha que ser muito diferente do que é hoje aqui. Houve várias tentativas, né? A irmã Miriam Joseph, por exemplo, convenceu uma universidade católica lá nos Estados Unidos, antes de qualquer coisa, dar um ano de aula do Trivium. Esse livro chamado Trivium, que ela escreveu, está aí no prelo, estará disponível até o final do ano. Eu fiz o prefácio da metodologia que a irmã Miriam Joseph fez, ela já faleceu, né? Para ensinar estudantes a fazer o quê? Fazer as artes do Trivium. O que são as artes do Trivium? O Trivium é a educação medieval baseada na antiguidade grega. Então, o que são as artes do Trivium? São as artes associadas à mente humana. Quer dizer, é a retórica, né, falar, mas como? Com o apoio da gramática e da lógica. Então, aprender essas três coisas é aprender a raciocinar. Além de fazer isso, é preciso também ter as artes do quadrivium. O quadrivium são as artes associadas às coisas, não à mente humana, que são a aritmética e a geometria, e cada uma gerando, a aritmética gera a harmonia, pode chamar de música, e a geometria gera a astronomia. E essas quatro coisas são o quadrivium. Quando você aprende essas 7 coisas, você aprendeu as 7 artes liberais. Esses 7 conhecimentos são chamados de 7 artes liberais. E esses conhecimentos, então, ao final deles, o fulano lá, que começou a aprender aos 14 anos, chega lá aos 18, 19, e recebe um título chamado mestre nas artes liberais, que é exatamente o sentido que é dado nos Estados Unidos à expressão Master of Arts. Quando você recebe esse diploma americano, é inspirado nas artes, mestre nas artes liberais. Essas artes que você recebe, nas quais você se diploma, não são artes no sentido de artista plástico, são artes liberais.
É claro que lá nos Estados Unidos não se ensinam as artes liberais mais, mas o título guarda ainda a lembrança disso. Se você ainda por cima tem capacidade econômica e vontade, você pode fazer então as profissões liberais superiores, que são só 3. É a teologia, é o direito canônico e a medicina. E é por isso que nós até hoje, e no final desses 3 cursos, você recebe o título de doutor. E essa é a razão pela qual nós chamamos médicos de doutores e advogados de doutores. E não chamamos engenheiros de doutores, porque os engenheiros não são uma profissão, engenharia não é uma profissão liberal, mas a engenharia é uma profissão associada a uma corporação de ofício. Quando o engenheiro, que naquela época chamava-se construtor, né, que é mais ou menos o mesmo sentido de maçom, quando o sujeito entrava na corporação dos construtores, ele não tinha mais liberdade nenhuma. E toda a sua vida passava a ser regulada por regras corporativas, da corporação de ofício. O médico, no entanto, tem liberdade absoluta, porque o médico não tem nenhuma obrigação de cobrar pelo seu serviço, pode cobrar, pode cobrar. E essa é a razão pela qual a profissão do médico é uma profissão liberal e a do engenheiro não é. Fez sentido tudo agora? Dá para entender agora como as coisas são, né? Elas são assim porque tudo isso reflete um sistema que já desapareceu, mas que funcionava desse jeito. Tá certo? Agora, por que eu estou falando disso? Boa pergunta, né? Bom, continuamos aqui com Aristóteles então, né? Vamos lá. Por favor. Que uma proporção discreta tenha 4 termos está claro, mas isso também o tem uma proporção contínua, na medida em que trata um termo como 2, e o repete. Por exemplo, como a linha que representa o termo A está para a linha que representa o termo B. A linha que representa o termo B está para a linha que representa o termo C. A linha aqui, que representa o termo D, é indicada 2 vezes, de sorte que, se for contado 2 vezes, haverá 4 proporções. Isso não tem nenhuma importância. Em vez de eu fazer isso com números, 2, 4, 6, 12, eu posso fazer com linhas também. Tá? Daí será contínua e não discreta. O número é discreto porque é um depois do outro, né? É só isso. Não tem nada aqui complicado para entender. É apenas entender que podem ser linhas em vez de ser números. Assim, o justo também envolve 4 termos, no mínimo. E a relação ou proporção, no estricto sentido matemático da palavra, em grego, analogia, entre o primeiro par de termos é idêntica àquela entre o segundo par, pois as 2 linhas que representam os indivíduos e porções são divididas similarmente. Então, como o primeiro termo está para o segundo, o terceiro está para o quarto. É aquilo que está no papel ali que eu fiz para vocês, aquele desenho. Não tem nada de além do que está aqui, tá? Quer dizer, assim como 2 está para 4, o 6 tem que estar para 12. Então há uma relação proporcional. Entendeu? Se o 6 estivesse para 10, então haveria uma desproporção, porque não teria dobrado, ele teria aumentado, sei lá, 80% apenas. E é só isso, não tem nem nada. Parece complicado, mas não é. Ele está apenas tentando falar aquela coisa da explicação na aula que parece um pouco assim, digamos, prolixa demais, confundido, mas é exatamente o que está aí no papel, eu já transferi para vocês, tá? E, consequentemente, por alternância, como o primeiro está para o terceiro, o segundo está para o quarto. Inclusive, como o primeiro está para o segundo, do mesmo modo está a soma do primeiro e terceiro para a soma do segundo e quarto. Ora, esta é a combinação efetuada por uma distribuição de porções, sendo tal combinação uma combinação justa se indivíduos e porções foram adicionadas. Dessa maneira, se você é dono de 60% da empresa, para que a distribuição do lucro seja justa, é preciso que você também receba 60% do lucro. Não é? É essa a ideia, de uma simplicidade absoluta. Então, na distribuição digamos assim, de valores, na distribuição de direitos, entre for, é preciso ser proporcional. Não é? E não o contrário. Então, aquela história
que há algum critério que norteia isso. Esse critério pode ser qualquer um, contanto que seja proporcional àquele critério. Quer dizer, não se concebe na proporção, na distribuição, que haja uma igualdade, nunca há, a não ser por coincidência. Então, a ideia é de chegar no final do ano e distribuir para aquele que tem 100 sócios, um tem 60% e os outros 99% têm 40%. Distribuir para todo mundo 1% é uma proposição completamente injusta, porque a propriedade do negócio é diferente, tem proporções diferentes. Então é preciso ser proporcional a algum critério. É isso que ele está dizendo aqui. Na distribuição, na justiça distributiva, a primeira do documento, número 8 aqui que vocês receberam. O princípio da justiça distributiva, portanto, é a conjunção do primeiro termo de uma proporção com o terceiro, e do segundo com o quarto. E o justo, nesse sentido, é uma mediania entre dois extremos, que são desproporcionais, uma vez que o proporcional é uma mediania e o justo é um proporcional. E o que significa isso? Isso que eu acabei de falar. Tem absolutamente nada de diferente. Quer dizer, a ideia da distribuição é que ela seja proporcional a algum critério, que pode ser, por exemplo, segundo o mérito, quando acontece, por exemplo, naquele concurso cujo prêmio é dias de estadia em Ponta Grossa. Né? Quanto melhor, mais meritório for o sujeito, menos torturado será. Tá? Então é assim, tá? Nesse importantíssimo trecho, Aristóteles reduz a definição do justo e da justiça distributiva a um enquadramento matemático, concluindo por uma espécie de equacionamento baseado nas regras do silogismo. Esse tipo de proporção é chamado de proporção geométrica, analogia geométrica, o que modernamente chamamos de proporção inevitável. É oportuno lembrar que as matemáticas para Aristóteles e para os gregos antigos são nomeadamente a aritmética, a geometria, a harmonia, a música e a astronomia. O quadrívio, né? Acabei de citar, lembra? Por isso que eu falei nisso, então. Agora que, tá vendo? Estava previsto que ia aparecer lá na frente, tá vendo? Tá vendo? Isso aqui que é o quadrívio, tá vendo o quadrívio? Quer dizer, os números, o mundo externo pode ser estudado por meio dessas 4 artes, então quadrivium. Então a aritmética, que é associada à harmonia, e a geometria, que é associada à astronomia. Então há uma associação 2 a 2 aqui. Então aprender essas 4 artes é aprender o quadrivium. O livro da freira, da Miriam Joseph, não tem o quadrivium, só tem o trivium. Então a quadrivium tem que se aprender em outro lugar, que não aqui. Do livro da irmã Tícia Joseph, que é uma das possibilidades para o segundo semestre, se tiver o livro de fato, porque a gente nunca sabe quando sai a gráfica isso, né? Mas está na gráfica já. É possível que fique pronto para o segundo semestre. Talvez seja uma opção aqui. Apesar de que a gente tem que decidir se continua com a Aristóteles, também seria uma outra opção muito interessante. Vamos esperar amadurecer um pouquinho mais. Eu não sei agora a solução boa. A poética é um livro muito travado e talvez fosse melhor agora para instrumentalizar melhor a nossa cabeça, pegar assim da alma, da corrupção e da geração, livros que têm uma conotação mais de instrumentar como mecanismo de raciocínio, assim. Talvez fosse melhor. Poética talvez não fosse o melhor livro nesse momento. Eu não sei, vamos pensar junto. Né? Muito longo, muito denso. É uma maravilha, né? Mas eu acho que teria que fazer talvez durante um ano. Não sei. Vamos pensar também vou reconsiderar, sem problema nenhum. Continuamos. A álgebra está ausente simplesmente porque os gregos não a conheciam. A álgebra, como o próprio nome indica, é uma invenção árabe. A propósito, como se sabe, os gregos e os romanos representavam a progressão numérica. Isso que se chama de proporção geométrica na linguagem de Aristóteles, hoje em dia chama-se apenas proporção. Porque é isso que está ali. O A sobre a relação de A para C é a mesma que tem entre B e D. Então isso é proporção. Então, seja por onde eu for, eu vou sempre fechar a conta. Ó. 2 é metade de 4, como 6 é metade de 12, 2 é o dobro, metade de 1 terço de 6, como 4 é 1 terço de 12. Então, todos os lados que eu vou, sempre eu consigo fechar a conta.
Então, há uma relação proporcional. É como se eu pudesse representar, por esses números, um quadrado. Né? Como eu pudesse fazer um quadrado igual ao outro. Né? Quer dizer, um quadrado maior ou menor, mas sempre um quadrado. Mas a garantia da manutenção das proporções é que garante que a figura geométrica será a mesma. Porque se eu mudasse as proporções, mudaria a forma. Então, o quadrado pode ser pequeno, médio, grande, imenso, gigantesco, cosmicamente, o tamanho do mundo. Sempre será um quadrado, porque as proporções entre esses quadrados serão sempre as mesmas. Então, sempre será quadrado. Agora, o tamanho varia, mas a proporção é a mesma. Não é? Essa é a ideia da proporção. Pelos matemáticos, uma vez que uma proporção geométrica é aquela na qual a soma do primeiro e do terceiro termos apresentará a mesma relação com a soma do segundo e do quarto. Como um termo de um par, com o outro apresenta com o outro termo. A justiça distributiva não é uma proporção contínua dos seus segundo e terceiro termos. O indivíduo e uma porção não constituem um termo singular. O justo nesse sentido é, portanto, o proporcional. E o injusto é aquilo que transgride a proporção. Você dá para alguém que tem 10% da empresa, 50% do lucro. Tem dois sócios, um com 10 e outro com 90. Se você der o mesmo lucro para os dois, você está sendo injusto, porque as proporções do lucro não são iguais às proporções da propriedade. Não tem nada além disso. É bem isso. Tá? Parece um pouquinho difícil, mas é só essa ideia. Tá? O injusto? O injusto pode, assim, incorrer no excesso ou na deficiência, no demasiado muito ou no demasiado pouco. O que é realmente o que percebemos na prática. Pois quando a injustiça é feita, aquele que a faz, o agente, detém o excessivo do bem em falta. E a vítima da injustiça detém o deficiente ou insuficiente desse bem. Embora seja vice-versa um caso de mal, porque um mal menor comparado a um maior é tido como um bem. Portanto, o menor dos males é mais desejável do que o maior. Entretanto, o que é efetivamente desejável é bom. E quanto mais desejável for, mais maior bem será. Esse, portanto, um tipo de justiça. Então, entenderam como funciona a justiça distributiva? Ela funciona proporcionalmente. O que é a justa medida? É aquilo que é proporcional. É isso que ele está querendo dizer. Então, quais são os dois extremos que são viciosos? Quando alguém recebe mais do que devia, ou recebe do outro extremo menos do que devia. Então, quando recebe exatamente o que devia, é o justo meio. E é assim que ele define a justiça distributiva. Mas a mesma coisa não acontece quando um juiz investiga um roubo de galinhas. Quando um juiz tem que decidir sobre o mérito ou não de uma questão qualquer envolvendo dois indivíduos. É essa a próxima etapa, ou seja, ele vai nos explicar agora como funciona a justiça corretiva, que é outro tipo de justiça prática, né? Ele está aqui falando das justiças específicas, stricto sensu, e não da justiça genericamente. Ou seja, ele está construindo uma teoria do direito, na verdade. Você pode, por aqui, instrumentalizar os tribunais. Daqui nasce uma teoria do direito. É a primeira teoria do direito conhecida, porque você tem aqueles códigos antigos que não são teorias do direito, são assim, faça isso, não faça aquilo. Mas teoria mesmo é essa primeira. Né? Continuamos. Vamos ver. 4. O tipo que resta é a justiça corretiva, a qual está presente nas transações privadas, tanto voluntárias quanto involuntárias. Uma transação privada e involuntária é um assalto que você sofreu. É uma transação privada, porque outra pessoa que não você, levou o seu relógio. Mas é involuntária porque você não queria entregar o relógio para o fulano. Ele o convenceu com uma arma, entendeu? Mas você, em princípio, foi voluntariamente nisso. Trata-se de uma justiça de caráter diferente da anterior, pois a justiça na distribuição dos bens comuns, aqui, ou seja, os bens públicos, os bens que pertencem à comunidade política. Comunidade política é a polis, ou seja, a sociedade, tá? Então, fica traduzido desse jeito, daí dá a impressão que está falando da Assembleia Legislativa, da cadeira da secretária do Herman Brandão, entendeu?
Entendeu? Não é isso, tá? Quer dizer, comunidade política é o quê? É a polis. Então, é um pouco redundante e errado para dizer assim. A comunidade, pronto. Põe a comunidade, tá certo, acabou. Não tem que botar política. Porque aí cai nesse problema moderno de achar que política é tudo que tem a ver com a Assembleia e não a ver com a polis, que é a cidade. Então está errado o modo como ele traduziu isso aqui. Tá? Tira a política fora, risca fora isso, que fica claro. Mas o cara bota uma nota para deixar as coisas mais claras, e aí fica mais complicado ainda do que antes, né? Sempre se conforma à razão, proporção, e descrevemos, visto que, quando uma distribuição é feita dos recursos comuns, literalmente dinheiro público, riqueza e recursos pecuniários do Estado, se seguirá a mesma proporção existente entre as quantidades com que as várias pessoas contribuíram para os recursos comuns. E a injustiça que se opõe à justiça desse tipo é uma transgressão dessa proporção. Então, na distribuição, tem que manter a proporção. Se você fizer diferente, você será injusto. Tá? Já falou isso, está apenas enfatizando. Mas o justo nas transações privadas, embora seja o igual num certo sentido, e o injusto, o desigual, não é o igual de acordo com a proporção geométrica, mas de acordo com a proporção aritmética. Quer dizer, aí sim, cada um vale um voto. Entendeu? Aí não há essa diferença de valor relativo, porque não se está debatendo agora quais são as proporções devidas, mas se o objeto daquela transação cumpriu-se ou não. E é apenas isso. Por isso que eu digo, invadiu-se uma fazenda. De quem é a fazenda? É do fulano. Então o outro tem que sair. Não é isso? Quando você fica fazendo essa conversinha aí, como é que chama isso? Direito o que mesmo? Tem um nome nesse negócio. Direito... Como é? Tem um outro nome aí. Tem é o quê? Comunitário? Difuso. Não, é uma tendência jurídica que nasceu no Rio Grande do Sul, que é assim: o sem terra pode pegar a sua fazenda à vontade porque ele é pobre. E se você roubar um sapato velho sem terra, você vai preso porque você é rico. Entendeu? Esse tipo de direito é um direito contrário a essa proposta que ele está fazendo aqui. Quer dizer, é a tentativa de colocar dentro da decisão do mérito da ação critérios distributivos. Alternativo, isso. O nome disso é direito alternativo. Imagine que barbaridade uma coisa dessa. Quer dizer, o juiz passa a fazer uma espécie de avaliação do status social que você tem. Se você tiver cara de rico, você vai ter um sujeito que vai pagar todas. Entendeu? A ideia do direito alternativo é que ele não é um direito igualitário. Quer dizer, o sujeito, o crime de invadir uma fazenda é diferente conforme o sujeito que o perpetra. Então, por exemplo, se um sujeito, um pobre, roubar um carro, ele não é criminoso de modo nenhum porque ele é pobre. Agora, se você roubar um carro, você é um criminoso terrível. Se você desrespeita isso que o Aristóteles está dizendo aqui, essa porcaria de direito alternativo, que é apenas uma maneira dos tribunais serem perpetradores de projetos ideológicos, quer dizer, perde-se completamente a independência da lei. E você não sabe mais o que lhe acontecerá, porque a lei não existe, não é mais igual para todos, mas é conforme a opinião que o juiz tenha sobre a riqueza relativa dos litigantes. Então, todas as decisões não serão decisões baseadas no fato em si, mas serão decisões baseadas em quem está demandando em juízo e quem é demandado em juízo. O nome disso é o final completo de qualquer possibilidade de justiça. É isso que o Aristóteles manda não fazer. É claro que ele jamais imaginaria que dali a 2000 anos um grupo de malucos ia inventar isso, né? Mas olha só como ele explica para nós a diferença, tá? Continuamos lá? Vamos lá. Pois não faz qualquer diferença se um homem bom trapaceou um homem mau, ou se esse trapaceou aquilo. Não faz lá no tempo do Aristóteles, mas hoje faz. Entendeu? Só que quem estabelece quem é bom e quem é mau é quem? O juiz, que por sua vez é amiguinho do MST. Então todos os fazendeiros são maus e todos os invasores são bons.
Entendeu? Então agora passou a fazer diferença, só que o critério de quem é bom e quem é mau é um critério político. Isso que nós temos... É o quê? Grilagem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Quer dizer, isso é o que, no que se tornou o direito, que se torna o direito corretivo, a partir de uma proposta, uma proposição não aristotélica, quer dizer, não igualitária. Então, quando você não analisa mais o mérito em si da ação, então agora vira um negócio absolutamente injusto, que é o que nós estamos fazendo hoje. Né? Esse direito alternativo vai ganhando espaço. No âmbito dessas questões fundiárias, ele já é a regra. Em Recife, uma senhora grávida ficou na cadeia 3 dias, porque ela roubou uma lata de leite. E aí o delegado disse que a lei é para tudo. Bom, mas aí é outra coisa, né? Porque aí ela não está sendo presa ou não, conforme a sua situação. Quer dizer, aí o delegado está dizendo a verdade, mas aí há outra questão. Quer dizer, há crimes menores e crimes maiores. É uma coisa chamada crime famélico. Né? Então, crime famélico tem que ser, crime famélico de modo geral é desconsiderado. O sujeito que rouba um pão, né, e sai correndo com o pão da padaria, não há lei que o atinja em última análise. Agora, o sujeito que organiza um roubo a um banco, vê o que calcula tal, não é a mesma coisa. E a mesma coisa o sujeito que rouba uma televisão e que rouba não sei o quê, isso não é crime famélico, né? Porque o sujeito não vai comer a televisão, só se for famélico de novela, qualquer coisa assim. Mas é outra situação, Carmen, entendeu? A situação que ele está descrevendo aqui é o seguinte: quando um sujeito muito mau, horroroso, um sujeito malvado, um delinquente, um sujeito que é realmente mau, e um sujeito muito, muito bom, estão discutindo uma questão qualquer sobre quem é dono da galinha, não é isso? Pode haver uma situação como essa? Quer dizer, o juiz não deveria considerar que um é bom e outro é mau para tomar a decisão. Quer dizer, para fins da lei, ambos são a mesma coisa. Que, aplicando o exemplo que você deu, seria assim: tem uma madame que roubou uma roupa de uma loja chique, porque é cleptomaníaca, e tem do outro cá uma mulher pobre que roubou um pão. Então, o fato de que elas são muito diferentes socialmente não deveria fazer nenhuma diferença na análise do fato em si. Nesse caso faz porque é uma diferença tão grande no objeto do crime, que o caso da mulher pobre é crime famélico e do outro caso não é. Mas imagine que as duas tivessem roubado a mesma coisa. Então, uma pessoa muito rica roubou lá não sei o quê, e uma pessoa pobre roubou a mesma coisa. O fato de que há uma diferença de renda entre as duas ladras não deveria ter nenhuma importância na decisão, porque para fins da justiça, uma é igual à outra. É o que ele está dizendo aqui. No entanto, quando você começa a analisar o mérito da questão, por meio de uma interpretação de maior ou menor direito atribuído ao status de cada um dos lados, você passou a não ter mais justiça. Que é o que ele está dizendo para não fazer. A história está falando para não fazer isso. E o nome disso chama-se direito alternativo. E é isso que tem hoje em dia, aí está cada vez mais comum, crescendo. A interpretação que ele faz, pegando aquilo que você falou, a grilagem seria a justiça coletiva, onde são dois direitos individuais que estariam se buscando quem invadiu. E no caso de uma invasão sem terra, daí como existe uma coletividade de pessoas que invadiram, daí tem um interesse público maior pelo direito alternativo. Tem um direito público de interesse maior em detrimento do interesse individual do proprietário. Então é uma maneira, é um argumento, né, para você tomar essa decisão, mas essa é uma argumentação que o Aristóteles impugna. Então vamos ver o que ele acha sobre isso, tá? Vamos lá. A lei apenas considera a natureza do dano, tratando as partes como iguais. Olha aí, tá vendo? Aristóteles está mandando, a lei apenas considera a natureza do dano, tratando as partes como iguais. Limitando-se a indagar se alguém praticou injustiça, enquanto o outro a sofreu, e se alguém praticou o dano e se o outro foi atingido.
Consequentemente, sendo o injusto aqui o desigual, o juiz se empenha em torná-lo igual. Daí ser esta justiça, concebida e aplicada pelos juízes entre os particulares, corretiva ou corretora, vale dizer, equalizadora. Embora para Aristóteles não haja teórica e explicitamente uma distinção entre o éxito e o jurídico. Já falei para vocês por quê, né? Expliquei, está na política, né? Essa explicação. O legal está encerrado no ético. Ou, em outras palavras, não há uma ciência autônoma do direito, a qual os romanos chamarão de jurisprudência. Ele estabelece implicitamente aqui a clara fronteira que existe na prática entre a moral e o legal, visto que a justiça corretiva é para ele precisamente a justiça dos tribunais, a justiça pertinente ao domínio do que denominaremos posteriormente direito, e mais particularmente direito civil e direito penal. Visto que, quando alguém recebeu um golpe e o outro o aplicou, ou alguém o matou, e o outro foi morto, a linha que representa o sofrer e o fazer no tocante à ação está dividida em partes desiguais, mas o juiz se empenha em torná-las iguais mediante penalidades ou perda por ele impostas, retirando o ganho. O termo ganho é usado numa acepção geral de modo a aplicar a esses casos, ainda que não seja a rigor apropriado algum deles. Por exemplo, relativamente a uma pessoa que agride a outra, nem é a palavra perda apropriada à vítima nesse caso, mas aconteça o que acontecer, os resultados são classificados como perda e ganho, respectivamente, quando a quantidade do dano recebido chega a ser estimada. Assim, ele está traduzindo tudo em perda e ganho, né? Apesar de que nem sempre essa tradução faz-se perfeitamente, é isso que ele está dizendo. Assim, enquanto o igual é uma mediania entre mais e menos, ganho e perda são de imediato tanto o mais quanto menos de maneiras contrárias. Mais bem e menos mal, sendo o ganho mais mal e menos bem sendo a perda. E como o igual que declaramos ser, o justo é. Como dissemos, uma mediania entre eles, conclui-se que a justiça coletiva será a mediania entre a perda e a... Uma vez que você possa traduzir todas as situações humanas em termos analógicos de perda e de ganho, como acontece no fato quando há um assassinato. Então, a imposição da pena reduz ao ganho daquele que não foi um ganho pecuniário, de fato, mas é, de certo modo, um ganho. É imperfeita a tradução, mas é o modo como tudo pode ser mais ou menos resumido numa fórmula só. Seria isso aqui, mais ou menos, dente por dente, olho por olho? É isso que ele vai contar em seguida. Tá? Mas não, peraí. Não, o juiz faz a equalização entre a perda e o ganho por algum critério, que não é necessariamente a lei de Italião. Porque a lei de Italião é isso, né? Quer dizer, é fazer o contrário. Você matou o irmão do outro, então o outro vai matar o seu irmão. Mas essa é apenas uma das metodologias de equalização e que não é a única metodologia. É isso que ele vai explicar agora. Entendeu? Essa é a razão por que, quando ocorrem disputas, os indivíduos recorrem ao juiz. Dirigir-se a um juiz é dirigir-se à justiça, pois o juiz ideal é, por assim dizer, a justiça personificada. E também os homens necessitam de um juiz para que este seja um elemento mediano, pelo que, efetivamente, em alguns lugares, ele é chamado de mediador, pois pensam que se ele atinge a mediania, atinge o terreno. A gente nunca pergunta por que o mediador é mediador, né? Porque a gente tem uma ideia de mediador como animador de grupo, como condutor de reuniões, mas o mediador é aquele que trará a coisa para a mediania, para a justiça, portanto, né? E é isso, por isso que esse mediador aí, que ele está falando, é nesse sentido de restituição da mediania, onde está a virtude, e não num dos extremos que está, obviamente, onde esse deslocamento é de natureza patológica, e, portanto, é preciso voltar à mediania, portanto, ao justo meio. Assim, o justo é uma espécie de mediania, na medida em que o juiz é um meio intermediário entre os litígios.
Ora, o juiz restaura a igualdade. Isto é, ele equaliza, restabelece a igualdade onde ela foi violada. Presume-se que a igualdade seja sempre anterior à desigualdade. Óbvio, né? Porque se ele vai restaurar uma coisa, precisa que essa coisa tenha existido antes. Então você restaura um quadro porque ele esteve antes em situação melhor do que está hoje, né? Não é isso? Portanto, pressupõe-se que a igualdade tenha sido desrespeitada, por isso que tem de restaurá-la. Se representarmos a matéria por uma linha dividida em duas partes desiguais, ele subtrai um segmento maior, aquela porção pela qual é excedida uma metade da linha inteira e a soma ao segmento menor. Está vendo? Então aqui, ó, se você fechar os olhos agora e sonhar um pouquinho, você vai ver as histórias mostrando. Se representarmos a matéria por uma linha, isso aqui é uma aula, né? Vocês entendem que não há nenhuma dúvida que isso aqui seja uma aula? Então é como o professor fala, se nós representarmos, traça a linha em algum lugar. É claro que eu não sei como é que fazer isso naquela época, você tinha giz, devia ter, né? Porque giz é um calcário, né? É uma coisa natural. Então, fazem, de alguma maneira, né? Essa aqui é uma prova que se tratava de uma aula. E isso que ele está falando é o que está aqui nesse esquema, aqui na segunda parte. Então tem ali o esquema geométrico da tal da justiça corretiva. Ela é igualitária aritmética. Ele vai usar esse exemplinho aqui que eu traduzi para ficar mais fácil, né? Vamos esperar um pouquinho para voltar a botar o olho aqui, tá? Mas é que está aqui, é isso. Quando todo foi dividido em duas metades, as pessoas costumam dizer que assim tem o que buscar, tendo obtido o que é igual. Essa é, de fato, a origem da palavra justo. De canhão, justo, que significa na metade, como se alguém devesse chamá-la e pronunciá-lo de canhão, e um juiz fosse aquele que estabelece a metade. Aquele que estabelece a metade. Igual é uma mediania por meio de proporção aritmética entre maior e menor. Pois, quando de dois iguais, uma parte é subtraída de um e adicionada ao outro, esse último receberá o primeiro duas vezes aquela parte. Ao passo que se houvesse subtraída de um, mas não adicionada ao outro, esse último excederia o primeiro uma vez somente a parte que não tem absolutamente nada de difícil nisso, é a coisa mais óbvia do mundo, entendeu? É uma coisa que parece difícil, porque está tentando falar em palavras, coisas que são assim, para botar no papel, né? Já vai ficar óbvio isso, tá? Portanto, o último excederá a mediania uma vez a parte, e a mediania excederá o primeiro, do qual a parte é subtraída uma vez aquela parte. Esse processo, então, nos capacitará a apurar o que devemos subtrair da parte que tem demais, e o que adicionar àquela que tem pouco demais. Então, se você tem 20% da empresa e recebeu só 10% do lucro, eu tenho que tirar 10% do lucro dos outros lá e passar para você. É só isso que está escrito aí, não tem absolutamente mais nada do que isso. Entendeu? Quer dizer, não é proporcional no sentido como se faz na distribuição, porque agora eu tenho apenas que corrigir as diferenças que haviam que estão estabelecidas ali, portanto tem apenas que ajustar os números. É por isso que o segundo raciocínio é diferente do primeiro, que é aritmético, enquanto o outro é geométrico, digamos assim. Apesar de que essas são expressões aristotélicas que não se usam mais. E aí continuamos, quer ver? Esse processo, então, nos capacitará a apurar o que devemos subtrair da parte que tem demais e o que adicionar àquela que tem pouco demais. Teremos que adicionar a parte que tem excessivamente pouco a quantidade por meio da qual a mediania entre elas a excede, subtraída a maior das três. Quer dizer, a parte que tem demasiado, a mediania, e a parte que tem demasiado pouco. A quantidade pela qual a mediania é por ela excedida. Que as linhas A, B, B e C sejam iguais entre si. Tá, então estão lá, tá vendo? Só que eu botei a linha, né? Porque hoje a gente faz assim, né? Quando a gente indica uma linha, a gente não pode ser a, tem que ser a linha, né? B, B linha, C, C linha. Então, A linha, B, B linha, C, C linha são iguais. Separaram, hein? Tá? Muito bem. Que o segmento AE seja subtraído da linha AA. O segmento AE está lá, tá vendo? Eu vou separar. Quer dizer, a linha AA vai passar a ser o tamanho do EA.
não é isso? É a linha, vai ficar muito menor. E que o segmento CD seja adicionado à linha CC. Tá lá, ó, CD. Na esquerda, lá embaixo, foi adicionado o CD. De maneira que toda a linha DCC muito bem, a linha EA, e cederá a linha EA, com certeza. Muito bem. pelo segmento CD. E o segmento CF. Aí a tradução aqui está ruim, mais o segmento CF. Tá? Então, pelo segmento CD, mais o segmento CF. Aí ficaria claríssimo. Então, DCC cederá PB por meio de CD. É isso, quer dizer, o que acontece é que a última linha fica maior do que a primeira e um pouco menos maior do que a segunda, porque você adicionou 2 pedaços embaixo e adicionou um pedaço só. Você tirou um pedaço de cima, diminuiu a de cima, e a de baixo, além de não ter sido diminuída, teve mais um acréscimo. E a do meio não teve nenhum acréscimo em nenhum momento. Você tirou da A, você colocou na C. É isso só, não tem nada mais do que isso. É a coisa mais boba do mundo, tá? Mas se você não fizer um papel assim, parece uma coisa altamente sofisticada, não é? Tá? Continuamos. Os termos perda e ganho, nesses casos, são emprestados das operações de permuta voluntária. Nesse contexto, ter mais do que o que lhe cabe é chamado de ganho, e ter menos do que aquilo que se tinha no início é chamado de perda. Como, por exemplo, no comprar e vender e todas as demais transações que recebem a imunidade da lei. Ou seja, transações legais aprovadas pela lei. Enquanto, se o resultado da transação não constitui nenhum aumento, nenhuma diminuição, mas exatamente o que as partes possuíam, elas mesmas dizem que têm o que ficar. E nem perderam e nem ganharam. Consequentemente, a justiça nas transações involuntárias é uma mediania, num certo sentido, entre o ganho e a perda. É ter, depois da transação, uma quantidade igual à quantidade que se tinha que dar. E agora ele vai falar da lei do talhão, tá? Então agora ele entra nesse assunto. Aos que opinam que a simples reciprocidade é justiça, doutrina que era a dos pitagóricos, que definiam o justo simplesmente como sofrer reciprocamente uns em relação aos outros. O que implica no dano moral prático a desforra e naquele espiritual a metempsicose, no cargo. É também o princípio por trás da lei da talhão. Então aí é preciso só entender isso, porque aqui talvez não esteja muito adequado o comentário que o tradutor faz, tá? Porque a lei do karma é uma lei do hinduísmo que diz que quando que você... com essa conversa espiritista ficou tudo uma porcaria para entender, porque os fenômenos, a nossa existência é uma existência que meio associada a esse pedaço do mundo que nós enxergamos, que nós, né? Assim, que a nossa existência material é a mais imediata de todas. Mas esse não é o único mundo em que nós estamos. Há um segundo mundo em torno de nós, que é um mundo sutil, ao qual nós acessamos apenas imperfeitamente, e que nos acessa de alguma maneira também imperfeitamente. Há um terceiro mundo, que é o mundo angélico, e há um quarto mundo, que é o mundo divino, que é completamente inacessível. Esses 4 mundos existem porque, para que Deus pudesse fazer o mundo, ele é preciso que ele se retirasse, porque Deus não é nada. Vocês entendem que Deus não é nada? Deus não pode ser nada? Mas não tem que ser nada, porque se Deus fosse alguma coisa concreta, Deus não seria Deus. Porque tudo aquilo que é concreto, de alguma maneira, é limitado. Então, os hindus dizem que Deus é aquele que não é, ou seja, Deus é igual a nada. Porque no critério de alguma coisa dentro do nosso mundo, entendeu? Porque Deus não pode ser, portanto, a somatória de tudo que existe. Deus não pode ser a energia. Esse princípio holístico de que Deus é tudo que existe, é uma mistura de bananeira com automóvel, com topodídeo, entendeu? Essas coisas, essa ideia de que Deus é somatória de tudo que existe é uma besteira, porque Deus não poderia ser Deus infinito, não poderia ser uma somatória de coisas finitas.
Então Deus, na verdade, não é nada. Porque tudo aquilo que existe é necessariamente delimitado. Então, quando eu digo assim, que uma galinha põe ovos, eu estou ao mesmo tempo dizendo que uma galinha não produz leite. Entendeu? Então, quando eu defino alguma coisa, necessariamente e automaticamente eu defino tudo que ela não é. Pois se eu for definir alguma coisa para Deus, eu também tenho que dizer coisas que Deus não é. Mas como Deus não pode não ser nada, então Deus não pode ser definido de modo nenhum. Por isso que Deus é nada. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Então, o raciocínio que eu estou fazendo? Então, como Deus não é nada, para que ele possa criar o mundo, ele tem que ser separado do mundo, ele tem que recuar para que o mundo se crie, que crie alguma coisa nesse espaço. Esse recuo é contado no Evangelho de São João, que começa a narração do Evangelho de São João com uma recapitulação do início do Gênesis. Então, cada vez que quando Deus se afasta, ele dá como se desse passos assim, e cada passo que Deus dá cria um determinado nível de realidade. Essa é uma interpretação cabalística do Evangelho de São João. E aí então significa que nós estamos rodeados de níveis de realidade que nós não entendemos, que estão fora do nosso alcance, que nós não entendemos bem, nós sabemos, e aí nesses níveis de realidade é que acontecem todos os fenômenos esquisitos e estranhos. Porque há, obviamente, uma grande quantidade de acontecimentos estranhos e inexplicáveis. E esses acontecimentos não estão explicados. E toda vez que você tenta explicar, você esbarra nas dificuldades óbvias, que é de comprovar a sua tese, porque esses fenômenos não estão no mesmo grau de... Eles não são verificáveis materialmente, porque eles não pertencem a esse grau de realidade aqui, mas a graus de realidade externos a esses graus que estamos aqui. E aí então aparecem essas explicações. Então a ideia, por exemplo, do karma é uma explicação que se faz sobre determinadas coisas. Quando a gente nasce, a gente herda características físicas dos nossos antepassados. Não é verdade? Então você parece com algum parente seu, provavelmente. Né? Quem não parece com algum parente seu, parece com o leiteiro. Né? Ou coisa... Aliás, nem sei como é que inventou isso, porque deve ter 200 anos que não tem leiteiro nenhum mais. Né? Bom, então, entendeu? Então você parecerá de algum modo. Bom, do mesmo modo que o seu corpo físico parece com os seus antepassados, o seu corpo psíquico, aquilo que é a sua psicologia, também parecerá com os seus antepassados, ora bolas. Portanto, isso que se chama de karma é o quê? É uma espécie de herança psíquica que você traz dos seus antepassados e que você, de alguma maneira, também para a qual contribui nessa vida em que você está. No entanto, a interpretação fantasiosa disso é de que o karma são as suas vidas passadas. E eu diria assim, suponha você que houvesse método de detectar esse karma, quer dizer, detectar vidas passadas. Suponha que alguém conseguisse de fato fazer isso. Como eu poderia provar que isso que a pessoa está me dizendo foi uma vida que eu vivi e que não é o que parece muito mais provável a vida dos meus antepassados? Porque aquilo que eu estou lembrando pode não ser o que eu tenha vivido, pode ser o que os meus antepassados viveram. Porque isso provavelmente está em algum lugar. O sujeito que melhor explica isso é o Rupert Sheldrake, com a ideia do campo mórfico. Quer dizer, uma família tem um campo mórfico. E esse campo mórfico é uma contribuição que todo mundo faz para esse campo mórfico. E se a sua família tem, por exemplo, tem traços morais ruins no passado, se a sua família é composta majoritariamente de ladrões de galinha, então é a sua obrigação melhorar o karma da família. Quer dizer, não roubar galinha nenhuma e devolver quantas puder para os seus legítimos donos. Aí, nesse caso, você tem que aceitar o seu dharma. Dharma é aquilo que você faz para melhorar o karma. Dharma é uma obrigação. Karma é uma espécie de herança. O livro sobre isso que tem para comprar é o livro do Patrick Paul chamado Os Níveis da Realidade. Os Diversos Níveis da Realidade, que é um livro difícil de ler, porque, na verdade, ele é apenas uma coleção de imagens que instruíram este autor numa conferência que deu sobre esse assunto. Mas
A ideia central é essa, que quando Deus se recolhe, então esse recolhimento de Deus gera como que ondas nas quais se estabelece a realidade e depois, né, a origem dessa interpretação é a interpretação cabalística do Evangelho de São João. Então, os rabinos cabalísticos fizeram essa interpretação do Evangelho de São João, mostrando que há 4 níveis de realidade, basicamente, que os físicos, que você pode correlacionar com as 4 forças físicas, as 4 forças básicas. A força nuclear, a força forte, a força fraca, a força gravitacional, enfim. Essas forças físicas que os físicos reconhecem como tal, poderiam eventualmente ser relacionadas com isso, mas eu já não acho que aí haja muita esperança. Então, não sei, tá? A verdade é que seguramente nós vivemos num mundo de fenômenos absolutamente desconhecidos. E esses fenômenos em torno de nós, que nós não somos capazes de compreender verdadeiramente, podem ter explicações incrivelmente distantes e inacessíveis. Não é até bom, até seu ponto de vista, é claro que isso a gente pode estudar, né, mas no fundo, isso tudo é meio secundário, porque você é julgado por aqueles atos que você faz na sua existência, aqueles atos da sua vida concreta e real. Agora, o que eu queria dizer é isso, né, quer dizer, o conceito de metempsicose. O conceito de metempsicose significa o quê? Metempsicose é quando a psique, a alma, se muda de corpo. Então, os hindus acham que a alma da pessoa que morreu pode habitar o corpo de um sapo, por exemplo. Não tem que ser de um ser humano. Não é isso? Agora, essas coisas aí, quer dizer, elas não são necessariamente produzidas por um princípio de retribuição. Porque a ideia de que tudo é retribuição é você delimitar a vida humana a apenas o mundo concreto aqui dentro, o mundo, o primeiro nível. Então, os hinduístas popularescos, assim, é que ficam transformando tudo em retribuição. Mas isso não é assim verdadeiramente, porque você não sabe qual é a razão verdadeira pela qual você sofre os acontecimentos dessa vida. Quer dizer, a ideia de que você foi um sujeito mau, vai virar o orangotango na próxima vida, o Sérgio Malandro, sei lá o quê, vai virar alguém assim profundamente desclassificado, entendeu? Quer dizer, essa é uma ideia muito pobre que implica numa interpretação arbitrária desses fenômenos esses que não estão ao nosso alcance de compreensão. Então, para os verdadeiros intérpretes vedânticos, não existe esse negócio de reencarnação espiritista, como ele quer fazer crer aqui. Quando ele faz esses comentários de metempsicose aqui, e de karma, ele está pensando em retribuição, mas quem é que pode afirmar que essa retribuição dá-se nesse mundo aqui? Você não sabe isso de verdade. Mas aqui há uma certa inércia nessa ideia, nesse comentário porque a retribuição da lei do talião é no mundo real concreto aqui. Mas, olha, na prática, pessoal, acontece o seguinte: pessoas muito boas podem se dar muito mal, pessoas muito boas podem se dar muito bem, pessoas muito más podem se dar muito bem e pessoas muito más podem se dar muito más nesse mundo aqui. Então, que retribuição é essa? Porque só haveria a possibilidade de você pensar em retribuição, seja no karma, entendeu? Uma ideia de que o karma é o que você fez numa outra vida, então vem pagar aqui. Então, o sujeito nasceu em cadeira de rodas porque ele nasceu torto, porque na outra vida ele atropelou alguém e deixou alguém torto. Bom, mas essa ideia só teria cabimento se toda a realidade se reduzisse a essa daqui. Entenderam? Se toda a realidade fosse apenas essa, então se eu reduzisse toda a realidade a apenas a realidade em que nós vivemos aqui, poderia ter sentido isso. Mas como existem níveis de realidade diferentes que nós não conhecemos, e conhecemos apenas imperfeitamente, uma conclusão sobre essa ideia de retribuição é absolutamente precipitada. E o mundo tinha que ter sido cada vez melhor, porque cada vez que a pessoa voltava ia melhorando. Então, exatamente, quer dizer, como teria sido Hitler 20 mil encarnações antes? Não podia ter sido um Drácula, né? Não, pior não ia conseguir ser. Como é que ia ser? Né? Agora ele nasce um cavalo, um bom cavalo, daí de repente
lá. Isso é melhor, sim, então o mundo não teria que estar regredindo como ele está, no aspecto moral. Então, né? quer dizer, Mas cada vez está pior. quer dizer, nem mesmo dá para aplicar a própria tese, né, com cabimentos, né, quer dizer, vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Quer dizer, toda a hipótese sobre fenômenos de reencarnação serem baseados numa espécie de retribuição, seja porque você tem que melhorar ou porque o seu karma é o que você fez de errado numa outra vida, são todas pressuposições de que só exista um nível de realidade que é esse aqui. Quando, na verdade, existem, de acordo com determinadas avaliações aí, cabalísticas, existem mais de um nível de realidade. E o René Guénon, por exemplo, diz que esses níveis aí não são intercambiáveis, quer dizer, você tem mudou de nível, é outra coisa, não é mais esse nível aqui. Então, a ideia de que existam aí medidas retributivas, como uma lei de talião cósmica, a lei de talião cósmica, né, que é o que pressupõe quem acha isso, né, que o karma é o que você fez de errado. Então, isso é o sujeito que acha que existe uma lei de talião cósmica. Você foi no outro mundo um sujeito mal criado, agora vai ter uns filhos mal criados. No outro mundo você foi não sei o quê, pintou alguém de azul, você vai nascer azul nesse mundo. Será que isso é possível? Cara, é possível nascer azul? Não, então, sei lá, né, com oxigenação. Sei lá, entenderam o problema? Então, essa pressuposição da lei, de haver uma lei de talião cósmica, é uma pressuposição que desconsidera a possibilidade de haver outros níveis de realidade que não esse aqui. Portanto, é no mínimo, para dizer uma palavra só, precipitado. Compreenderam a restrição que eu estou fazendo no comentário do resumidor? Então, continuamos. A reciprocidade, entretanto, não é coincidente nem com a justiça distributiva, nem com a justiça corretiva. Está vendo? Porque a reciprocidade não pode ser com a distributiva, porque afinal ela não é proporcional. Né? E a outra, e não é coincidente com a outra, porque a outra é apenas produzir o encontro de contas, que é tirar um segmento de reta de um lado e botar na outra. Né? Vamos lá. Nem com a justiça corretiva, ainda que as pessoas queiram identificá-la com esta última, quando citam a regra de Radamanto, ou seja, sofresse um homem o que fez, a reta justiça seria. Radamanto é irmão de Minos na mitologia, e era um sujeito tão justo, que quando morreu, ele foi empregado pelo diabo para fazer a distribuição das penas do inferno, no Hades. Esse Radamanto é irmão de Minos. E ele, então, funciona como um dos juízes do inferno. É uma figura mitológica, né? Obviamente, né? Foi feito, em muitos casos, a reciprocidade diverge da justiça. Por exemplo, se alguém investido de autoridade agride um homem, não é certo que esse homem lhe devolva a agressão. Se alguém investido de autoridade no exercício da função, né? Obviamente, né? Agride um homem, essa agressão não deve ser retribuída, porque ela é uma agressão legítima, porque ela é produzida por uma autoridade. Então não adianta aplicar aí o conceito de lei do talião, porque não deve haver a retribuição, não é? E se um homem agride alguém vestido de autoridade, não bastará que a autoridade o agrida, já que ele terá também que ser punido. Por outro lado, faz uma grande diferença ser um ato realizado com ou sem o consentimento do autor. O que está aqui escrito é incompreensível. E aí eu fui lá pesquisar nas outras traduções, né? E nas outras traduções está escrito assim, por outro lado, faz uma grande diferença ser um ato voluntário ou involuntário. Agora, de onde esse tradutor tirou essa frase aqui, sabe Deus, tá? Porque tanto no Ross quanto no Mário da Macuri, e está escrito lá que faz muita diferença se o ato é voluntário ou involuntário, mas claro que sim. E como é que você aplica, portanto, a lei do talião a um ato involuntário? Por exemplo, eu, sem querer, matei alguém, não queria matar. Aí como é que faz para a família da vítima, sem querer matar alguém da minha família? Porque o sem querer é impossível no segundo caso, né? Não é? Porque aí não dá, porque ele sempre vai fazer por querer. Então não é possível. Entendeu? É assim, eu estava andando com o carro, daí passou uma bicicleta, eu matei alguém. Atropelei um carteiro. O
Aí, pela lei do talião, a família do carteiro vai ter o direito de atropelar alguém da minha família, o meu tio Omar, por exemplo, entendeu? Andando de bicicleta também. Mas como que faz para atropelar o meu tio Omar sem querer? Ele não anda de bicicleta. Porque, não, até anda, mas, entendeu? Mas como que faz para atropelar o meu tio Omar sem querer? Porque o sem querer não pode ser planejado, senão vira com querer. E como, então, eles vão tentar atropelar o meu tio Omar por querer, então não é a lei do talião mais, porque, afinal de contas, não houve a reciprocidade do mesmo tamanho. Por isso que ele está dizendo que a lei do talião não serve como um método de justiça. Mas na lei de Moisés tinha a cidade de refúgio, né? Quem matava involuntariamente, ele tinha que sair correndo e fugir com toda a velocidade que pudesse e se alojar naquela cidade. Se ele saísse dos arredores da cidade, o parente mais próximo podia executá-lo. E ele só podia sair da cidade quando morresse o sumo sacerdote daquela cidade. Então ele ficava um prisioneiro, porque ele era julgado e considerado um matador involuntário. Muito bem, tá? Mas aí não é a lei da reciprocidade, né? Porque a lei da reciprocidade que você está falando aqui é aquela ideia assim, o perpetrador de um crime recebe como pena exatamente o mesmo crime que ele perpetrou. Agora a lei é assim, né? Se matou um homem, se alguém matou alguém, alguém daquela família tem direito de matar também. Então, mas essa é a lei do talião, né? Mas na lei do talião, até hoje existe, né? É assim, alguém matou o meu sobrinho, então eu posso matar o sobrinho do outro. Não posso matar o outro que matou, mas o sobrinho do outro sim, porque tem que ser recíproco. É isso. Só que isso é muito difícil quando a morte é involuntária. Sim, mas aí tinha a cidade de refúgio. Sim, mas, claro, mas aí já deixa de ser reciprocidade para ser uma outra forma qualquer de punição. Porque a reciprocidade é impossível na morte involuntária. Porque se ela é involuntária, como é que eu posso reproduzir involuntariamente a outra morte? Porque qualquer tentativa de teatralizar a morte anterior será uma, no fundo, voluntária. Quer dizer que a reciprocidade nem sempre se mantém. É isso mesmo. Mas algumas situações podem. Sim, mas está dizendo que não serve sempre, porque ele está, portanto, dizendo que para produzir a justiça corretiva não serve a lei do talião. Tá? Muito bem, como regra geral, né? Mas o intercâmbio de serviços, a justiça sob a forma de reciprocidade é o vínculo que mantém a associação. Reciprocidade que se diga com base na proporção e não na igualdade. A própria existência do Estado depende da reciprocidade fundada na proporção, pois os seres humanos requerem a capacidade de retribuir o mal com o mal. Se não forem capazes disso, sentirão que se encontram na posição de escravos e pagar o bem com o bem, na falta do que nenhum intercâmbio ocorre, e é um intercâmbio conjunto. É por isso que construímos um santuário das graças, um lugar público para lembrar aos homens que retribuam uma amabilidade. Visto ser esta uma peculiaridade da graça, uma vez que constitui um dever, não só retribuir o serviço quando se foi favorecido, como também um próximo ensejo tomar a iniciativa de prestarmos o serviço lógico. Você está dizendo que eventualmente a reciprocidade funciona, mas ela não funciona como um método genérico para produzir justiça. Alguma reciprocidade sempre há, é sempre alguma coisa na punição que é má quando o crime é mau, né? Alguma coisa assim. Pessoal, eu sugiro que a gente passe agora, que nós não vamos conseguir ler tudo, né? Que a gente passe agora rapidamente. Vocês nos darão mais aqui alguns minutos e vamos lá nesse próprio livro 5 para o item 10, que eu acho que é um item de mais importância do resto do capítulo. Vocês, obviamente, podem ler sozinhos, quanto puderem, né? Mas o item 10, aí na página 172, o capítulo 10, vai complementar o nosso raciocínio. Tá? Temos a seguir que nos referir à equidade e ao equitativo. Especialmente para o estudante do direito, esses conceitos de Aristóteles são extraordinariamente importantes,
pois é baseado neles que os grandes juristas romanos, particularmente a partir do reflexo de Marcos Cícero, aportarão ao conceito de equitas, que é o fundamento de todo o direito romano, como expressão pragmática do ius dicere, ou seja, da prática forense e judicial, na qual o juiz se utiliza para proferir suas sentenças, mais propriamente um lato sensu de justiça, aplicável flexivelmente à especificidade dos casos, no qual a consciência moral capitaneada pela clemência está necessariamente presente, além da interpretação do espírito da lei, do que a mera aplicação mecânica, seca e acadêmica da letra da lei e da jurisprudência. Toda a ciência jurídica ocidental deve ao estagirita este culto indispensável. A base do direito todos são essas linhas que nós estamos lendo aqui. Tá? Essa é a base de todo o direito. Tá? Então, continuamos. E há relação destes com a justiça e com o que é justo, respectivamente. Pois, quando examinadas, afigura-se que a justiça e equidade não são nem absolutamente idênticas, nem genericamente diferentes. Por vezes, é verdade que louvamos a equidade e o homem equitativo a tal ponto que chegamos a empregar a palavra equitativo como um termo de aprovação de outras coisas além do que é justo, e a empregamos como o equivalente de bom, querendo dizer com mais equitativo meramente que uma coisa melhor. Em outras oportunidades, todavia, quando submetemos a palavra efetivamente ao crivo da razão, nos parece estranho que o equitativo devesse ser louvável, uma vez que ele algo distinto do justo. Se são diferentes, um deles, o justo, ou o equitativo, não é bom, se ambos são bons, são a mesma coisa. Bem, ele vai explicar por quê, tá? Em seguida, vamos lá. Eis aí as considerações de caráter aproximativo que fazem nascer a dificuldade no que tange ao equitativo, mas que ainda assim são todas, de uma certa forma, corretas e não realmente incoerentes. Pois a equidade, embora superior a uma espécie de justiça, é, ela mesma, justa. Não é superior à justiça ao ser genericamente distinta dela. Justiça e equidade são, portanto, a mesma coisa, sendo ambas boas, ainda que a equidade seja a menor. Ele vai explicar agora por que tem essa confusão toda. A origem da dificuldade é que a equidade, embora justa, não é justiça legal, porém retificação dela. A razão para isso é que a lei é sempre geral. Entretanto, há casos que não são abrangidos pelo texto geral da lei, ou por esta ou por aquela regra legal. Está vendo? Então, isso que nós sentimos hoje, que é a diferença entre o justo e o jurídico, que você se sente injustiçado pela justiça, é o que ele está explicando aqui. É que as leis, pelo fato de serem genéricas, não conseguem abranger todos os casos reais. Então, ele não está. A razão pela qual ele acha que a lei e a justiça não são iguais, não é da nossa perspectiva moderna, que acha que a lei, por exemplo, protege indivíduos que fizeram lobby para obter determinada vantagem. Então, a lei foi feita para ser determinado. Os bancos inventaram o negócio da alienação fiduciária, por exemplo. Então, você imagina que a lei esteja sob serviço de algum grupo que obteve uma capacidade de lobby maior. Então, só acha isso junta, nem sonha com isso. Porque, para Aristóteles, a lei e a justiça são sempre a mesma coisa. No entanto, pelo fato de que as leis são expressas genericamente, elas não atingem todos os casos específicos. E é por isso que, às vezes, essas duas coisas não combinam. Tá? Vamos continuar explicando. Matérias, portanto, nas quais, embora seja necessário discursar em termos gerais, não é possível fazê-lo corretamente. A lei toma em consideração a maioria dos casos, no sentido moderno de precedente jurídico, arquivados pelo tribunal, ou seja, jurisprudência. Embora não estejam conscientes do erro que tal coisa... Insciente, né? Insciente. Insciente quer dizer, não é que não esteja, que esteja consciente. Quer dizer, essa frase, não estar insciente é estar consciente. É isso? Quer dizer, a lei sabe que a jurisprudência é injustiçante,
porque ela gera uma base de aplicação genérica quando há casos específicos. Portanto, o resultado disso prático é que não há, de fato, possibilidade de ter justiça perfeita. E esse fato é um fato que é preciso entender com toda clareza, que é o fato com que lida, por exemplo, o livro o Processo Maurícios, que é um livro maravilhoso, todo mundo devia ler. Vai para o programa lá das expedições do Processo Maurícios, em 2009, né, faz 10, não lembro mais, acho que 2010. O Processo Maurícios conta a história do Etienne Andergast, que é um juiz, um menino, né, que chama-se Etienne Andergast, que descobre que o pai dele, que era um juiz, cometeu um erro de julgamento, e o menino se rebela contra aquela situação e vai lá desvendar o verdadeiro criminoso. Enquanto ele faz isso, o pai reconsidera a sua decisão e consegue anistiar o condenado. Mas a anistia, o menino não aceita isso, porque ele não quer que haja anistia ao condenado, ele quer que ele seja descondenado, quer dizer, que seja declarado inocente, porque um anistiado é teoricamente alguém que é culpado, mas foi perdoado. E ele não quer que o condenado seja perdoado, mas seja justiçado, né? E aí, esse livro é a história do fulano que não suporta a ideia de que possa haver alguma justiça no mundo. É justamente essa atitude muito comum na adolescência que permite que todo governo totalitário crie as suas juventudes hitleristas. Né? Então é o Hitler fazendo, os caras pintados do Lula, é essa turma que vai quebrar ponto de ônibus aí do Requião, né? Ou do Ático, que organiza, esses estudantes aí, gostam de passe, uns que meia entrada e tal. Essa turma que fica pintando aí na rua, aí é singenta isso, singenta aquilo. Então, é um grupo de juventude hitlerista organizado pelo Requião, pelo Duarte, pelo Maurício Requião, que for. Então, essa gente se presta a esse trabalho porque elas são fanatizadas pela exigência de um mundo completamente justo, que diz aqui Aristóteles que não é possível, porque haverá sempre alguma coisa que impedirá. Estão compreendendo? E, o Processo Maurícios é um livro que só acha num sebo, mas é fácil de achar, porque foi publicado aí por essas coleções aí, é fácil de achar. O Processo Maurícios, com Z. O nome do autor é Jacob Wassermann. Grande livro. E isso não faz dela uma lei errada, pois o erro não se encontra na lei, nem no legislador, mas na natureza do caso, uma vez que o estofo das questões práticas é essencialmente resolvido. Entendendo o que ele falou aqui? E isso não faz dela uma lei errada, pois o erro não se encontra na lei e nem no legislador, mas na natureza do caso, uma vez que o estofo das questões práticas é essencialmente irregular. Quer dizer, as questões práticas é uma diferente da outra, né? E cada uma é de um jeito. É por isso que não se pode atribuir a injustiça do sistema, mas apenas há uma situação que o sistema não consegue, há uma precisão que o sistema não tem. Portanto, não há justiça perfeita. Quando, portanto, a lei estabelece uma regra geral e posteriormente surge um caso que apresenta uma exceção à regra, será então correto, onde a expressão do legislador, em função de ser ela absoluta, é lacunar e errônea. Retificar o defeito, preencher a lacuna, decidindo como o próprio legislador teria ele mesmo decidido se estivesse presente na ocasião em particular, ou seja, estivesse no lugar e na pele do juiz. E teria promulgado se tivesse sido coincidor do caso em questão. Consequentemente, embora o equitativo seja justo e seja superior a uma espécie de justiça, não é superior à justiça absoluta, mas apenas ao erro devido à expressão absoluta. Esta é a natureza essencial do equitativo, ou seja, é uma retificação da lei, onde a lei é lacunar em função de sua generalidade. Lacunar significa que não tem, né, lacuna, que a lei é omissa, né? Por efeito, esta é a razão por que não são todas as coisas determinadas pela lei, pelo fato de haver alguns casos e situações em relação aos quais é impossível estabelecer uma lei. É necessária a existência de um decreto especial, pois aquilo que é ele próprio definido só pode ser medido por um padrão indefinido, como a régua fúvia usada pelos construtores de letra. Tal como esta régua não é rígida, podendo ser flexibilizada
adaptada ao formato da pedra. Um decreto especial é feito para se ajustar às circunstâncias do caso. Está claro agora o que é equitativo e que este é justo e que é superior a um tipo de justiça. E também aqui se pode concluir claramente quem é o homem equitativo. Agora vem a parte mais importante. Ele é alguém que, por escolha e hábito, faz o que é equitativo e que não é inflexível quanto aos seus direitos, se contentando em receber uma porção menor ele mesmo, que tem a lei ao seu lado. Não, menor, mesmo que tenha a lei ao seu lado. E a disposição correspondente é a equidade, a qual é um tipo especial de justiça e de modo algum, uma qualidade diferente. E aí, então, também o último pedacinho, a gente deixa para vocês lerem em casa, e aí a gente, com isso, né, passamos um pouquinho da hora, mas vocês certamente acharam emocionante esse final. Eu senti, assim, uma verdadeira emoção no grupo, senti uma energia, assim, subindo em ondas, tá? Um negócio assim, próximo a uma explosão nuclear, um atol de biquíni, né? E aí nós continuamos agora no nosso regime normal, porque segunda-feira que vem temos aula de novo, né? Esse dia de hoje foi assim um dia extra inserido no meio do nosso sistema. Então, vamos ter aula segunda-feira que vem e aí continuamos de 15 em 15 dias. Esperamos que vocês venham, tá? Vamos tentar aí chegar ao final do nosso livro. Muito obrigado por terem vindo até segunda-feira.